mano de mata-mata contra pontos corridos. Não é um mano a mano fácil pra gente fazer aqui, tá? Já aviso vocês que a gente entrou numa boa discussão pra decidir esses times de mata-mata e de pontos corridos do Campeonato Brasileiro pra começar esse mano a mano. Já rolou o mano a mano antes mesmo de começar esse que você tá vendo aqui. Eu sugiro, inclusive, bom... pra produção, Tainá, pra gente fazer, não tem a pré-Champions, a pré-Libertadores, a gente tem que fazer o pré-mata-mata. Então a gente grava os bastidores, a briga pra ver quem entra nos times e depois faz, entendeu? Faz um programete de pré-mata-mata. Faz sentido. E aí é bom a gente deixar claro aqui que a gente fez um recorte, né? Bruno Formiga é sempre muito querido pela produção, né? Porque... querendo trabalhar, meu chapa, aqui é trabalho. Ó. Sempre dando ideias para a produção. Mais um trabalhinho para a produção. Sim, então fazendo a gente pegou um recorte, tá? Como tem pontos corridos aí a partir de 2003, pra gente não pegar toda a história do mata-mata anterior, a gente fez o recorte do mesmo tempo que tem agora de pontos corridos, a gente pegou o tempo atrás de mata-mata. Então a gente tem aqui de 1986 a 2002, a partir desses anos todos a gente chegou aqui nesse time de mata-mata, e aí ali a partir de 2003 até agora, pra gente decidir o time de pontos corridos. Então vamos começar aqui, Rogério Ceni contra Dida, Vitor Sérgio Rodrigues. Em qual dos goleiros você vota pra começar o nosso mano a mano? O critério que eu vou usar é melhores atuações em Campeonato Brasileiro, né? Que é o critério aí que eu acho que tem que ser no recorte do Campeonato Brasileiro. No recorte do Campeonato Brasileiro, o Rogério Ceni tem mais edições de altíssimo nível, chegou a ser eleito o melhor jogador do campeonato, então embora o Dida tenha brilhado por Vitória, Cruzeiro e sido campeão pelo Corinthians, Rogério Ceni. Muito bem. Formiga, você vai de quem aqui? Rogério Ceni ou Dida? Perfeito os argumentos de Vitor Sérgio Rodrigues. Sigo a experiência. Não tem nem o que tirar aí, nem pôr. É isso. Eu acho que como goleiro você pode até debater e acho que muita gente vai achar o Dida. Mas em Campeonato Brasileiro, talvez o grande símbolo de pontos corridos seja o Rogério Ceni. E aí acho que vale também a gente fazer aqui a ressalva de que aquele São Paulo era um São Paulo que também fazia o Rogério Ceni ser bastante importante. Claro. Então, acho que o Rogério Ceni merece aqui um São Paulo tricampeão da história dos pontos corridos. Então, Rogério Ceni também é o meu eleito. Só para pontuar o tamanho dos dois, são até um pouco tempo atrás, ultimamente eu não tenho acompanhado muito, mas até o quanto eu acompanhava, eles dois, o Rogério e o Dida, são uma das poucas notas 10 da história da Placar, da história do Prêmio Bola de Ouro da Placar. O Dida levou nota 10 quando pegou 2 pênaltis do Raí numa semifinal de Brasileiro em 99, e o Rogério Ceni ganhou nota 10 num jogo de pontos corridos contra o Cruzeiro, que ele pega um pênalti, ele faz uma defesa antológica, depois pega um pênalti, e na volta do pênalti tem um gol de falta, tem uma falta, e o Rogério faz o gol de falta. Então, ou seja, ele evita um gol e faz o gol da vitória, e aí ganhou nota 10 da Placar. Eu acho que o Neymar ganhou uma também, se eu não me engano, no jogo que ele é aplaudido pela torcida do Cruzeiro, algo do tipo assim, mas enfim. Tem poucas. O Edmundo ganhou em 97, no jogo do 4x1 lá e tudo, mas são poucos, assim, poucos na verdade. história. E para goleiros terem, acho que também é bem significativo, né? Muito. Fagner e Cafu. Formiga, você começa votando essa disputa aqui. Cara, assim, aí eu acho que se a gente for por regularidade e tudo, talvez desse até Fagner, mas a gente tá falando quem jogou mais em Campeonato Brasileiro, e aí eu acho que o Cafu ali já tinha inclusive uma adaptação, né? Porque ele no São Paulo chegou a jogar de ponta pelo lado direito, assim, ele joga assim... Em 91 ele era ponta. Isso, na final da Libertadores ele atua de forma bem ofensiva e alternava isso muito bem, então acho que em termos de equilíbrio de ofensivo e defensivo no todo, acho que eu vou ficar com o Cafu, não fácil, mas alguma coisa. Alguma coisa. Vitor Sérgio, Fagner ou Cafu? Cafu também, mas o Fagner... Ele tem atualmente uma fama que ele mereceu de violência, de entrar além do forte só nas jogadas, mas ele é um jogador importantíssimo dos pontos corridos pro Corinthians, na saída de jogo e tudo, mas acho que o Cafu, no São Paulo, que ele revezava às vezes jogando como lateral, né, a maioria não jogou como lateral, e no Palmeiras também sendo muito importante e um lateral muito participativo do sistema de jogo do Palmeiras, Cafu.
Boa. Tecnicamente aqui eu acho que o Cafu é mais jogador do que o Fagner. Eu já falei isso 80 vezes, vou apanhar aqui mais uma vez. Não acho que o Fagner mereça o rótulo, o carimbo que botam nele de violento. Eu acho que o Fagner joga duro. Mas aí é uma outra discussão e sei que muitos de vocês que estão assistindo vão me dar porrada por essa minha opinião. Mas é o que eu penso. Zaga, Miranda ou Mauro Galvão? Você começa votando, Vitor Sérgio. Você vai de quem nessa disputa? Rapaz, eu gosto muito do Miranda, fui um dos defensores do Miranda titular em 2014, então não é isso, mas o Mauro Galvão, quem não viu, e eu vi a carreira praticamente toda não, porque ele ficou muito tempo na Suíça, mas eu vi ali a hora que ele sai, porque, por exemplo, ele jogava no Bangu no meio da década de 80 e eu ia ver jogo do Bangu no Maracanã e o que ele brincava de jogar, e depois quando ele volta também é um troço inacreditável. Então para mim o Mauro Galvão. Eu amo histórias de Vitor Sérgio Rodrigues no Maracanã vendo o jogo Bangu, de... cara. Entendeu? Tinha vezes que eu passei, era muito engraçado. Eu passava e numa época que eu não tinha celular, né? Minha mãe ficava desesperada. Eu tava indo pra casa, passava no Maracanã, tinha que passar. Tava tendo jogo, eu descia e entrava. O horário que fosse, jogo de. Não sabia nem de quem era, às vezes eu sabia, né? Assim que eu lembrava, mas eu descia e ia ver o jogo e ficava lá. Minha mãe ficava desesperada porque não tinha celular na época. Amo essas histórias. Essa galera não deve nem imaginar o que é viver sem celular, era uma loucura. Eu não sei como é que os pais viviam com a galera sem celular. Nossa, meus pais tiveram muito isso já comigo. Miranda ou Mauro Galvão, ô Formiga, você vai de quem? É uma disputa, acaba sendo muito cruel com o Miranda, né? Um cara muito supremo nos títulos do São Paulo, talvez o grande zagueiro da era dos pontos corridos, mas o Mauro Galvão, para mim, é a seleção brasileira do Brasileirão de todos os tempos, né? E um cara que até nem tá no recorte aí, mas antes disso já tinha sido campeão pelo Inter. O cara é campeão em 3 décadas diferentes, né? Um negócio impressionante. Então não tem como, assim, o Mauro Galvão é um dos zagueiros mais classudos e eficientes que eu já vi na vida. Eu acho que a classe do Mauro Galvão e como joga limpo, né? Muito. Uma tranquilidade, assim, uma frieza pra jogar futebol. Impressionante. Então, Mauro Galvão aqui é meu voto também. Por enquanto temos da galera de pontos corridos contra 2 da galera de mata-mata. E bicampeão em anos diferentes, né? Ele é campeão pelo Grêmio em 96, não? Isso, sim. Ele é. E 97 pelo Vasco, né? Bicampeão em anos diferentes, bicampeão em clubes diferentes. Em clubes diferentes. Em anos diferentes, que bom. Quer dizer, se bem que no Brasil dá pra ser bicampeão o Palmeiras já foi bicampeão no mesmo ano. E quem vai tirar onda com a história tá correto. O Palmeiras não teve culpa, não. Ele disputou os campeonatos na transição e ganhou 2 no mesmo ano. Como o Vitor sabe bem, o Flamengo já foi 2 vezes campeão carioca no mesmo ano. Gente, isso pode acontecer no ano que vem, né, no caso. Sim, senhora. O Campeonato Brasileiro acaba no ano que vem, e daqui a pouco o outro brasileiro, o de 2021, pode já acabar durante 2021. A Copa João Avelange terminou em 2001, né? O Vasco poderia ter sido, se fosse campeão em 2001 também, ser bicampeão no mesmo ano. É meio louco isso aqui. Gil e Gamarra, Formiga. E aí, o que você faz aqui? Cara, maior dó do Gil, porque ele vai disputar com um cara que me impressionou e jogando... Inclusive, eu fiz um Polêmicas Vazias, eu estava revisitando uns polêmicas esses dias, lá 35, eu acho, que eu faço a minha seleção do que eu vi. Eu boto o Gamarra como ao lado do Maldini. Hoje ele está fora porque o Sérgio Ramos tomou este lugar, né? São 4 anos já de diferença. Eu já fui convencido de que... Mas eu tinha um pouco de valor afetivo ali, né? E você vai evoluindo e tal, e tirei o Gamarra e entrou o Sérgio Ramos. Então, obviamente que dá o Gamarra aqui, porque muito desse Gamarra que me encantou é esse Gamarra do Corinthians. Eu acho que naquele momento ele era, inclusive, um dos melhores zagueiros do mundo, né? Então o Gamarra tá aí no lugar do Gil, para mim, fácil essa. Que bom que você também tem o negócio do valor afetivo, Formiga. Não, todos nós temos, mas... Saudosista? Mas eu luto contra, assim, eu tento saber até que ponto esse meu valor afetivo tá indo contra a razão ou se ele tem sustentação, né? Aí, por exemplo, no caso do Gamarra, não tem como ele barrar o Sérgio Ramos. Desculpa, eu adoro o Gamarra, mas não dá. Tá bom. Gil ou Gamarra, velho? Gamarra por uma diferença bem maior do que Mauro Galvão para Miranda. Verdade. Bem maior? Bem concordo. Maior. Muito bem. E olha que o Gil é bem importante aqui para esse Corinthians, que se focava muito defensivamente, né? Em ser um time muito seguro defensivamente. Mas eu acho também o Gamarra aqui... eu acho que o Gamarra está entre os melhores. E o Gil, se a gente pegar a história dos melhores zagueiros, não está entre os melhores zagueiros. Então acho que isso já diz. O Gil teve que pedalar para entrar aí, né? Que podia ter Dedé, podia ter Jeromel, podia ter uma galera aí que se fosse no lugar do Gil não teria nenhum problema.
Conta contra o Jeromel, no caso, o fato dele quase nunca jogar Campeonato Brasileiro, né? E ele Porque não sempre tem tá título, focando em mas outra ele coisa. ele não tem título, mas ele tem quatro seleções do campeonato. Né? Exato. Prêmios de melhor zagueiro. 4 vezes ele esteve na seleção do campeonato. Aqui vai ter valor afetivo, quem sabe, pra mim. Não vai ter, mas poderia, porque Léo aqui faz parte de um time que me encantou muito jogando futebol. Acho que me fez passar, juro por Deus, me fez passar a entender e querer saber mais de futebol. Porque eu sou mais nova que os meninos, então pra mim, os pontos corridos, eu tenho uma memória muito mais rápida, assim, mais ágil pra pensar sobre esses caras. Dos outros aqui, eu preciso pensar, ler e tal, porque não é tão fácil assim. E Léo estava num time que eu amava muito, que era aquele Santos. Léo ou Roberto Carlos? Mas o detalhe é que o Léo tá na seleção, 2 pontos corridos, mas esse time que tá na sua memória é do mata-mata, né? Sim, exato. É porque o Léo foi campeão em 2002, no último mata-mata, né? Isso, junto com o e Santos. ganha em 2004 Aquele jogando Santos muito 2004. também, né? É bem justo, assim. Acho que a gente pensou em alguns aqui, né? Acho que o Felipe Luiz seria um exagero com 6 meses. Acho que o Léo é mais justo. Teve gente falando de outros, assim, Egídio, mas aí seria esticar demais. Não dá, não. Mas quando foi campeão pelo Egídio. Cruzeiro, ele foi jogando muita bola, viu? Pra ser justo com ele. Mais ou menos. Mas enfim. E ganhou pelo Palmeiras, então acabou entrando o Léo aí por falta de talvez opção melhor na lateral, e aí ele entrou pra tomar um pau do Roberto Carlos. Pois então, é isso que eu ia dizer. Acho que não ia fazer muita diferença aqui, né? Todo mundo vai votar no Roberto Carlos, certo, Vess? Sem Certo. dúvida. Ganhar tempo aí. Formiga também, então tá. Então vamos de Roberto Carlos. Acho que a gente não precisa explicar muito aqui, né, gente? Não. É Roberto Carlos. Sim, senhora. Paulinho e Rincon, VS. Você vota em quem aqui? Rapaz, o Paulinho jogou muito dentro da função, muito importante ali, acabou saindo, então são poucas edições. O Rincon, ele joga muito pelo Palmeiras, mais avançado, depois recua e vira o melhor volante do Brasil ou o melhor volante do Brasil durante algum tempo. Então, pra mim, Rincon. Muito bem, pra ti, ô Formigão. Cara, aí o Rincon, ele durante um tempo também esteve na minha seleção dos que eu vi muito não, por isso, e o Rincon é um caso de um cara que vai recuando e mantendo um nível, né, porque o Rincon da Colômbia era um 10, um cara ofensivo e que já era bom, eu adorava aquele time de 94, tinham figuras bem exponenciais e o Rincon era uma delas. Ele vai descendo e ele fica ainda melhor e mais imponente, assim, o Rincon é um negócio, assim, foi o Yaya Touré do futebol brasileiro durante um tempo, assim, tô exagerando não, eu voto no Rincon muita coisa, tricampeão brasileiro, pelo amor de Deus. Eu gosto muito da comparação e acho muito interessante esse tipo de jogador. É ridícula a comparação, não? Não, que eu gosto muito. Mas na verdade o Yaya, ele foi avançando, né, na prática, né? Que é o contrário, né? Um vai fazendo assim, o outro vai fazendo assim. É o contrário. O Rincon, ele era atacante, vai terminar como volante. Mérito do Vanderlei Luxemburgo, né? A gente fala aí do Vanderlei, o pessoal critica, eu sou fã do Vanderlei e não deixo de criticá-lo quando acho que mereça, mas é mérito do Vanderlei aí. O Rincon jogava, impressionante. Aquele meio-campo do Corinthians era brincadeira, né? Rincon, Vampeta, Marcelinho, Ricardinho, nossa senhora. Podia estar eles 4 aí. Se bobear. Se você consegue fazer um cara que né, tem muita qualidade ofensivamente, qualidade no passe e tal, fazer um bom trabalho defensivamente, certamente você vai ter um jogador muito diferente, né, na sua saída de bola e isso vai fazer muita diferença no seu time. Acho que é o caso aqui do Rincon. E tem essa parada do Luxemburgo, é de fato o cara que acreditou que assim, mas eu fui saber isso um dia desse, assim, nem lembrava e achava, não, isso deve ser meio viagem, mas o Joel, ele tem uma pitada aí nesse recuo do Rincon, ele tá no bolo desse cara que usou o Rincon um pouquinho mais para trás e depois o Luxemburgo fala, beleza, acho que funciona e obviamente só melhorou, né? Agora vamos de Everton Ribeiro contra Júnior. Qual dos jogadores você escolhe, Bruno Formiga? Ixi, meu irmão, é pesado. Vamos lá, o Júnior tá por aí, não pelo Júnior lateral, o Júnior de 82, o Júnior dos anos 80 no Flamengo, ele tá aí pelo que ele fez em 92, já jogando no meio-campo, muito experiente, foi o melhor jogador daquele campeonato. Acho que sem ele o Flamengo talvez não tivesse sido campeão, não só porque ele mete um gol de falta absurdo na final, mas pela liderança, pela maneira como ele constrói e ajuda a construir aquele meio-campo. Que se você for olhar aquela escalação, acho que de todos os Flamengos campeões brasileiros, aquele se bobear o pior time, assim, pior até que o 2009, eu não sei, tem briga, eu acho.
mas eu vou de Everton Ribeiro. Cara, a gente tá tricampeão brasileiro e nos 3 títulos jogando uma barbaridade. Em 2 deles sendo o melhor jogador do campeonato. E em outros sendo um líder como foi o Júnior, mais onipresente, assim. Então eu não estou comparando os jogadores como um todo. Pegando o Júnior de 92, o Everton Ribeiro de 13, 14 e 19, eu vou com o Everton Ribeiro me sentindo um lixo, mas eu vou. Muito bem. Ô, Vitor Sérgio, você também vai se sentir um lixo pra dar o seu voto ou tá de boa? Então, porque se você for pegar a temporada de 92, o Everton Ribeiro, nem nas que ele foi melhor do campeonato, ele teve, né? Acho que ele jogou muito bem, foi o melhor do campeonato, mas não jogou tanto quanto o Júnior jogou. Mas o Everton Ribeiro, ele joga muito em 2 títulos, eleito o melhor jogador do campeonato, no outro ele joga muito bem e é capitão do time, né? O capitão do time é muito difícil votar, cara. Porque o Júnior, depois que ele volta da Itália, ele joga 91, acho que ele joga também. Ele joga A coisa 91. de ser decisivo por 2 clubes diferentes não conta, velho, na hora de votar. E aí depois ele joga bem em 93. Pra mim, por exemplo, vai contar. 94 já não joga. Limpe Enfim, sua alma, Vitor Sérgio. Vote no acho que é Júnior, Everton Catainá Ribeiro. decide. Então tá. Então vou votar no... acho que é muito equilibrado. Mas eu não voto assim, não, pra deixar os companheiros na podre, não. Eu vou votar no Everton Ribeiro. Acho que ele... Boa. No conjunto Que de homem. 17 Cara de caráter. anos... No conjunto de 17 anos, eu acho que ele foi melhor do que o Everton, do que o Júnior no conjunto de 17 dos pontos corridos, que a maioria ele nem teve, né? Desses mata-mata. 17 aqui que a gente selecionou, né? Que é de 86 que homem, a que homem. 2006. a 2002, né? Perfeito. Eu acho que... Eu perguntei pro Vess porque pra mim isso faz diferença ser decisivo por 2 clubes diferentes. E tão importante, né? Por 2 clubes diferentes. Pelo Flamengo na temporada passada, em 2019, e pelo Cruzeiro anterior, lá em 13 e 14. Alex e Marcelinho Carioca, Vitor Sérgio. Em qual dos 2 você vota? Rapaz, confronto nivelado muito por cima, né? Confronto bem nivelado por cima. O Alex, ele joga muito em 2003, é o melhor jogador do campeonato, provavelmente é o melhor campeonato único de um jogador, se você for pensar, né? E o Marcelinho Carioca joga muito bem em 98, 99, depois tem algumas outras boas passagens. O Alex joga muito naquele primeiro ano que ele volta para o Curitiba. Acho que é bem equilibrado e aí eu vou votar no Alex pelo ápice. Muito bem. Cara, aqui é foda. Alex e Marcelinho Carioca, o Formiga. Cara, essa disputa ela é muito boa, viu? O Marcelinho é monstruoso, né? Mas é complicado, cara. Ele tá disputando com, sei lá, a maior atuação da história dos pontos corridos. E um cara que quando volta pro Curitiba, principalmente o primeiro ano da volta, que ele salva o Curitiba do rebaixamento, cara, é um ano muito bom do Alex. É impressionante. Tem o documentário do Alex na Amazon, que é Alex Câmera 10. Cara, o que ele joga no retorno dele, o que ele salva de jogo. Sem dúvida. Tipo assim, sem ele o Curitiba caía. Então é um título que ele tem a mais, né? Mesmo jeito que a gente vai falar mais lá na frente, que é o não rebaixamento do Fluminense. É uma conquista do Fred e ele tá na história dele. O não rebaixamento do Curitiba tá na história do Alex. Eu vou de Alex aí. E não acho que isso rebaixe, né? Zero. Algumas pessoas têm isso Não. como rebaixe. Isso foi é pequeno pra história de um cara e isso é tão pequeno que rebaixa o cara num nível menor. Eu não acho, eu acho que é bem importante. Tanto é que depois desse campeonato aí, o Alex recebeu algumas propostas de times que brigavam pelo título e ele falou, não, vou manter, vou ficar aqui no Curitiba, mas ele recebeu propostas de times para voltar a jogar em times que estavam brigando na parte de cima e ele quis manter o projeto de vida, vamos dizer assim, da volta a Curitiba. Eu vou de Alex aqui, eu acho o Alex um cara bem fora da curva, assim, acho ele muito inteligente fora de campo, mas eu acho que ele usa muito essa inteligência dele, essa visão de jogo que ele tem ali dentro do campo. Pra mim, Alex, e eu sei que eu vou tomar porrada aqui, mas Alex com alguma tranquilidade pra cima do Marcelinho Carioca. Fred e Romário, Vitor Sérgio. Em quem você vota, Vitor Sérgio? A gente tá falando em recorte de campeonato brasileiro, né? Então o Romário de 86 a 2002, não é isso? Ele joga basicamente as edições de 95 a 2002, né? E ali ele não tem grandes participações, tirando a de 2000, quando ele é artilheiro do campeonato, faz 70 gols no ano e tudo. Aí depois o Romário até aparece bem, mas já dentro da situação dos pontos corridos, né? 2005, né? Campeonato, 2005 foi artilheiro e tudo. Acho que dentro do recorte daqui, eu acho que é Fred.
é o maior artilheiro dos pontos corridos, melhor jogador de um campeonato, no outro um jogador importantíssimo em 2010, ficou machucado bom tempo, mas volta ali num coisa de ser influente no título, e tem o não título, mas que é como se fosse um título de 2009 lá, o time dos Guerreiros. Então, acho que dentro do recorte, Fred. Aí fomos surpreendidos. Formiga, Fred ou Romário? Essa disputa é boa, viu, cara? Assim, porque o Fred tem tudo isso, e é verdade, né? Além dos títulos e da artilharia, das artilharias, ele tem o não rebaixamento que é quase, é um título, né? Não uma taça, mas é uma conquista. O Romário, ele é 2 vezes o melhor jogador do bola de prata, né, da Placar, em 2000 e 2001. Em 2000, absolutamente supremo num campeonato gigantesco. Aquele ano de 2000 do Romário, inclusive, ou é 2000, 2001, eu até fiz um Polêmicas Vazias clubista, que eu acho que o Romário jogou mais que o Edmundo no Vasco. E uso esse ano, porque ele tem 5 artilharias nesse ano, um negócio assustador. Assim, ele é artilheiro de basicamente todos os campeonatos que disputa. E com um volume de gols gigantesco, né? A gente tá falando de um cara que bate, acho que mais de 70 gols no 73. ano. Isso aí, exato. Dainá, resolve aí. Romário. Sério? É oco? Ai, cara. Que difícil isso aqui pra votar. Eu acho que assim, se fosse num geral de vida e obra, o que fizeram por seleção, por clubes, enfim. Um parênteses, tudo. viu? O Romário em 2000 também foi o futebolista sul-americano do ano. Sim. Boa. Eu iria sem de ganhar Romário. Libertadores, né? Exato. E eu vou continuar indo de Romário. Eu vou continuar indo de Romário. Cara, porque eu acho que aqui, e assim, acho que isso vale muito pro torcedor mesmo. Acho que o Fred, e o fato de salvar um clube do rebaixamento faz o Fred virar ainda mais ídolo. Ganhar título é importante, mas estar nesses momentos também é importante. Acho que aqui o Fred ganha o lugar dele ainda mais no coração do torcedor do Fluminense. Mas, ainda assim, eu acho que o Romário fez mais diferença durante a época que jogou aqui, em todos esses anos que a gente tá pegando. E aí eu vou de Romário nessa disputa. Cara, olha isso aqui que eu tava... Fácil, não. Não é. Olha o que eu tava vendo aqui, o Romário no Brasil, né? Ele foi artilheiro do Carioca 96, Carioca 97, aí Rio-São Paulo 97, Copa das Confederações 97, aí vai Carioca de 98, ou seja, tri-artilheiro, Campeonato Carioca de 99, aí vai Copa do Brasil 99, Mercosul 99, aí vem 2000, que eu falei, Carioca de 2000, Mundial 2000, Campeonato Brasileiro de 2000, Copa Mercosul de 2000, Rio-São Paulo de 2000. E o cara é artilheiro do Brasileiro de 2001 também, ele é bi-artilheiro, né? Cara, aqui é uma loucura isso daqui. Essa sequência é foda. O Romário era... O cara foi tetra-artilheiro do Carioca, pelas minhas contas foi isso. 96, 97, 98, 99, 2000. Não, ele foi quinto artilheiro. Quinto, sei lá como é que chama. Penta-artilheiro. Isso aí, Acho que é isso. Agora vamos para a próxima disputa. Só para dizer que agora a coisa ficou bem emparelhada, tá? Entre um pouquinho saudosista, assim, e um pouquinho mais atual. Então agora tá bem equilibrado. Vamos ver se vai continuar assim, nessa tendência, quando a gente faz confronto entre Gabigol e Edmundo, Formiga. E aí, o que você faz? Posso ir embora? Né? A disputa boa, cara, assim, porque... O Edmundo, óbvio que jogou mais bola, mas a gente tá falando do cara bi-artilheiro, revelação em 2015, assim, praticamente todos os anos em que esteve no Brasil ele aprontou demais, né? Só que o Edmundo tem a grande atuação desse período de pontos corridos que a gente tá falando aí, é ele, né, em 97, que inclusive alimentando a lenda de que ele poderia ser eleito o melhor do mundo em 97, quando eu acho uma loucura, porque, como o Vitor sempre lembra, o melhor ano da carreira do Ronaldo, então... Só em você ter o melhor Ronaldo contra o melhor qualquer um aí, a chance do Ronaldo levar é gigante. Então, não tem esse papo, não existe. Mas é o Edmundo, né? O Edmundo joga uma barbaridade, de fato, em 97, fora o que ele já tinha sido importante no Palmeiras, mesmo sem ser, talvez, o protagonista solo e tal, porque você tinha outras figuras bem importantes ali. Mas é um tricampeão brasileiro sendo bem relevante. Boa. Gabigol ou Edmundo, Vess? Então, acho que essa disputa ela é até desigual, né? Você tem o Edmundo, que fez um campeonato fantástico em 92. Ele é um dos protagonistas do Palmeiras de 93, 94, jogando muito e criou a lenda do animal, tudo. Em 97 ele faz o que faz, né? Então você tem aí, só aí você tem uma construção. O Gabigol, ele
joga muito no título em 2019, mas ele nem é eleito o melhor jogador do campeonato, né? Foi artilheiro, mas não foi o melhor jogador, não foi eleito o melhor jogador do campeonato, foi o Bruno Henrique. Ele tem artilharia, ele tem impacto desde muito cedo, mas assim, não dá para comparar no período analisado. E o Gabigol, talvez a gente refaça isso daqui a pouco. Pode ser que ele continue jogando no Brasileiro, empilhe mais títulos e artilheiro, pode virar o maior artilheiro da história. Se eu não me engano, ele tem quase 70 gols já no Campeonato Brasileiro, mas hoje não tem disputa. Eu ia dizer isso até, que eu acho que mais pra frente pode ser que a gente faça essa comparação, até por ver um amadurecimento e um crescimento bem interessante do Gabigol, né? De passar a enxergar mais o jogo, fazer mais movimentações, conseguir dar mais assistência, enfim, influenciar mais no jogo do que ele já influenciava. Mas aqui, pra mim, nesse momento, não tem disputa, até porque, assim, acho que o Gabigol passa a ser esse cara que encanta e que os números são impressionantes e tal. Na temporada passada, um pouquinho no Santos, eu acho, mas o Gabigol jovem lá, o Gabigol da época de Olimpíada e tal, não era um Gabigol que entregava tudo isso. Acho que as pessoas tinham ali uma expectativa muito maior do que, na verdade, o Gabigol entregava. Agora sim, agora acho que ele entrega tudo o que se esperava dele lá atrás. E acho que ele ainda vai entregar muito mais, porque ele tá mostrando um amadurecimento e um crescimento bem, bem interessante. E agora vamos de Neymar e Bebeto, Vitor Sérgio. Rapaz. Neymar e Bebeto, Vitor Sérgio. O que você faz? Então, se a gente pegar aqui, dentro do recorte, né? 87 a 2002. O Bebeto, ele é campeão brasileiro em 87, é campeão brasileiro em 89, joga muito em 92, aí sai do Brasil. Quando volta jogando bem em alguns lugares e outros não. Jogou bem no Botafogo, por exemplo, mas a campanha em termos do time era ruim. O Neymar, ele joga 4 campeonatos brasileiros, 5, né? Porque ele joga 9, 10, 11, 12, 13. O de 13 da contar é brincadeira, ele jogou um jogo, né? Jogou a estreia e se mandou. Então ele joga 4 campeonatos brasileiros. Na maioria desses campeonatos, ele não conseguiu atuar porque estava sempre à disposição da seleção olímpica, principal e tudo. Ele tem um campeonato que ele é eleito assim, o melhor de forma assim, talvez... Sabe aquela questão lúdica lá do Ronaldinho, assim, mais pelo encantamento do que efetivamente por ter sido campeão. Então, no recorte analisado, Neymar, 4 anos do Neymar contra Bebeto, de toda essa década aí, desse período, eu voto no Bebeto. Então o Bebeto ganha o primeiro voto. Quem que você vota, o Bruno Formiga, Neymar ou Bebeto? Cara, os argumentos do Vitor são muito fortes e são reais. O Bebeto, ele joga muito em 87, apesar do craque lá de 87 ser o Renato, mas ele joga muito. 89, ele inclusive pela World Soccer... Bebeto fez gol em todos os jogos decisivos. Inclusive na final. Nas duas finais. Nas duas semis, nos 2 jogos finais. Mas o eleito melhor jogador, se eu não me engano, acho que é o Renato Gaúcho. A bola de ouro é o Renato Gaúcho. E 89, a World Soccer considera o Bebeto um dos 3 melhores jogadores do mundo, né? Pode até se questionar, mas ele tá lá. 92, de fato, outro ano maravilhoso. Cara, pra mim é osso, porque assim, o Neymar, mesmo sem ganhar, ele é o único não campeão que tá aqui. Ele tem lances, se você lembrar das grandes atuações do Campeonato Brasileiro nesse período, algumas vão ser do Neymar, incluindo um jogo que ele aplaudiu de pé pela torcida adversária. Acho que no todo o Neymar é mais jogador do que o Bebeto, já mostrava isso àquela época, né, com poder de fogo, mesmo sem ser um cara pronto, maior até que o poder de fogo do Bebeto em termos de recurso de finalização e tal. Formiga, já que eu tô vendo que tu tá nessa dúvida toda, não, vai vou deixar tu decidir. Não, vou deixar pra tu decidir. E sim, vou. Não votou não. Merda. Votou? Que mala. Não votou não. Não votou não. Porque se congelar agora, quer ver? Se congelou agora, pelo que o Formiga falou, pra mim eu acho que ele vai votar no Bebeto. E você, Tainá? Pois é, pra mim eu acho que ele vai votar no Neymar. Então não tá, então tá duvidoso. Pode tá votar. Duvidoso. Eu vou votar e vou deixar o Formiga decidir esta parada. Boa. Vamos fazer o Formiga justificar. Vamos fazer o Formiga justificar esse gordo salário. Eu vou votar no Neymar. E aí você decide, ô Formiga, se é Neymar ou Bebeto. Meu irmão. É sacanagem, a chamada sacanagem, né? Mas deixa eu só... Eu vi que você tava assim na dúvida, então eu tô deixando na sua mão pra você escolher e definir que você é um cara bom dos argumentos. Pois é, cara, é porque... Formigado. Tá louco. Meu irmão, o Neymar, quando eu falo da questão do poder de fogo lá, a gente tá falando de um cara que, pô, em
sei lá, nos 5 anos de Brasil, ele em 2 desses 5 anos meteu mais de 40 gols, né? E assim, era uma parada que, tipo, você esperava isso mais do Bebeto até. Mas eu não lembro do Bebeto ter entregue isso, nem nesses anos, quando nesse momento Duda dá o seu show. Porque ela começa a ficar revoltada com o meu voto, porque ela é uma grande fã do Bebeto, mas eu vou votar no Neymar. E aí ela endoidou agora. Aí ficou... Ah, lá, tá Agora a pulando. Duda vai enlouquecer. Ah, enlouqueceu, balançando o rabo, tá vindo aqui, inclusive. Olha lá, tá claramente contrariada. Muito bem, então o Neymar vence o Bebeto nessa disputa com o Formiga decidindo Cara, esse que último dor de voto. votar, viu? Eu me senti mais uma vez bem mal. O Bebeto Desculpa. eu tinha um caderninho, cara, com Não, recorte. você se sentiu incoerente. Você não acredita no seu voto, a verdade é essa, mas tudo bem. Assim, se fosse, por exemplo, vai lá, pro teu time, você queria o Bebeto de 89 ou o Neymar de 2011? Ele tá querendo justificar o voto. Não, eu queria o Neymar de 2011 no meu time do que o Bebeto de 89. Eu também. Né? Então eu acho que é mais... Não é isso que tá em votação. Não, mas é o melhor... Ué, você tá votando quem jogou mais no Campeonato Brasileiro no período de 17 anos. Não, a gente podia fazer o Alex um outro talvez programa. tenha jogado menos no período todo do que o Marcelinho Carioca, mas 2003 pesa muito. Ele tem menos anos de Campeonato Brasileiro que o Marcelinho, mas o que ele fez naquele período é suficiente, eu acho. É tipo isso, cara. O Neymar, sei lá, o Neymar é o jogador brasileiro do século, certo? Né? Acho que é isso. Sim. Certo. Aí não tem como. Tá, a gente fica mais uma ideia pra produção que a gente pode inventar um programa X, que é quem você contrataria pro seu time, Boa! sei lá, uma coisa dessa, que daí bom programa, Neymar seria viu? aqui a contratação. E aqui terminamos mais deixa esse eu só dizer documentário aqui, que a gente gravou, você vai deixa ver eu em breve só na dizer como é que Netflix. ficou o nosso time. É que vocês ficam falando demais. Rogério Ceni, Cafu, Mauro Galvão, Gamarra, Roberto Carlos. Então a nossa zaga, nossa defesa praticamente é da galera do mata-mata. Começa com o Rincon, nosso meio campo, aí vai pra Everton, Ribeiro, Alex. O ataque ficou ali Romário, Edmundo e Neymar. Pô, isso é um baita de um ataque. Então tá, então acabou esse nosso mano a mano aqui. Certamente vocês vão falar um bando de nome que a gente não colocou aqui, com razão, tá? A gente também falou antes de fazer o programa. Mas toda vez que for pensar nisso, toda vez que for pensar bando de não sei o quê, era pra botar fulano, aí você pensa assim, vai tirar quem? Aí você talvez volte atrás. E aí você manda... No Joel Santana. Isso, e aí você manda também sugestões pra gente aqui, que a gente gosta muito das sugestões de vocês, tá bom? Mano a mano aleatório, levemente tosco por aqui, Nada. que a gente vai decidir qual é o melhor salgadinho. Nada de E a gente tá falando de salgadinho, aqueles de aniversário, né, Vitor Sérgio? Sim, salgadinho da guloseima, que faz a alegria de um gordo como eu. Entendi. O aleatório já tinha nascido aqui, vocês mataram ele, se Cheetos é salgadinho ou biscoito. Isso deveria ser mesmo, mas é salgadinho. Eu também acho. Mas a discussão não é essa. A discussão é qual é o melhor salgadinho entre bolinha de queijo e coxinha. E desculpa, não há nem disputa pra mim. Bolinha de queijo 280 vezes, Vitor Sérgio. Não, pra mim não. Pra mim a bolinha de queijo ela varia muito da qualidade que ela é feita. Então tem queijo mais duro, mais mole. Então você tem muitas situações que você acha uma bolinha de queijo ruim. Para você achar uma coxinha ruim, o cozinheiro tem que pedalar muito. Então para mim é coxinha muita coisa. Se tiver catupiry, então é o paraíso do gordo. Catupiry, qualquer coisa com catupiry é bom, né? Nossa, eu amo catupiry também, velho. Quando não é requeijão... Ficou mais essa pra você decidir. Vamos decidir aqui. O seguinte, eu sou vegetariano, então hoje coxinha de carne, frango e tal, eu não como. Mas já comi muito e, cara, de fato, é absurdo. Só que hoje, em São Paulo, eu descobri isso, e perto de casa, inclusive, temos a belíssima coxinha de jaca, que é um negócio... O quê? Coxinha de jaca. Eu tô indo embora, dá licença. Não, então tchau. Vai. Vaza. Porque a coxinha de jaca é melhor do que a bolinha de queijo. Então, mesmo se eu fosse votar nas coxinhas tradicionais, eu ia de coxinha, mas temos o... Tchau, vai ficar falando sozinho. Você tá indo pra onde? Caiu aqui? Saiu fora também? Acabou, é o jogo, não tem o que fazer, gente. Não dá pra fazer alguma comparação. Viva a coxinha e experimentem jaca. Coxinha de jaca. Vocês estão sendo preconceituosos com aquilo que não conhecem. O preconceito vem do desconhecimento, né? Então, sugiro que todos aí experimentem coxinha de jaca.